Bem-vindos à nossa 11ª aula de Introdução à Engenharia Elétrica de Potência. Hoje nós vamos tratar de sistemas de controle. É uma matéria muito importante nos cursos de Engenharia Elétrica. Para ilustrar a importância disso, consideremos um sistema para o qual nós temos acesso à entrada e, na medida que nós excitamos esse sistema, ele vai produzir uma saída. Em aulas anteriores, aprendemos, por exemplo, que sistemas lineares têm um comportamento bastante previsível, que sistemas não lineares, como são o caso dos sistemas de potência, já têm um comportamento mais surpreendente. De qualquer forma, quando se conhece bem o sistema que vai se trabalhar, é possível prever a saída para determinados valores de entrada. Acontece que ocorrem perturbações, e nessas condições, às vezes, a saída não oferece aquilo que era esperado. Imagina que você está dirigindo um automóvel, o automóvel é o teu sistema, você entra numa pista com óleo, isso é uma perturbação. A sua forma de reagir terá que ser modificada para o automóvel não sair da pista. Ocorrem também perturbações internas. Voltando ao exemplo do automóvel, vamos dizer que um pneu furou ao longo do caminho. Então, o seu automóvel já é diferente. Como é que se procede nessas situações? Inclusive, tem casos em que você conhece bem o sistema, mas quer melhorar o desempenho dele, não quer que ele responda naturalmente. Então, essas condições são possíveis com a aplicação do que nós chamamos realimentação aos sistemas de controle, na qual existe uma referência, que é alguma coisa desejada, por exemplo, um determinado tempo de reação, compara-se o que se deseja com o que está acontecendo, e, em função disso, pela atuação de um regulador, você modifica o comportamento do sistema, ou rejeita perturbações, ou compensa variações internas de parâmetros. Essa é a função de um sistema de controle. De uma forma geral, o sistema, o sucesso de controle com realimentação daquilo que se deseja controlar depende de um conhecimento do sistema a ser controlado e também da escolha adequada do regulador. Não basta uma realimentação. Vamos pegar um exemplo simples. Vamos dizer que isso daqui é o comportamento do seu filho, e você é o pai. Precisa dar alguma orientação para o filho ter um determinado comportamento. A malha aberta normalmente fica difícil, porque existem muitas perturbações, muitas influências digamos, de má companhia. Muitas vezes a pessoa está se sentindo mal, é uma perturbação interna. Então, é necessário uma malha de controle. O pai, em função daquilo que o filho está fazendo, comparando com aquilo que ele deseja, deve dar um conselho. Perceba que o conselho que ele vai dar pode fazer o filho se comportar como deseja, mas se ele não falar bem, se ele não for um bom psicólogo, a situação pode ser bem desastrosa. O mesmo acontece com os sistemas físicos. A escolha do regulador não pode ser uma coisa aleatória. No curso de engenharia elétrica, você vai aprender ferramentas de ajuste desse regulador. Existe um, que eu gostaria já de apresentar desde o momento, que é muito conhecido, é o mais empregado nas indústrias, é chamado regulador proporcional integral derivativo. Ele é muito importante porque agora, em cálculo 1, você está aprendendo a integrar e derivar. Não pensa que isso que você está aprendendo é uma mera matemática só para atrapalhar a sua vida de estudante. Trata-se de uma ferramenta muito importante. Vamos botar aqui a forma do regulador, o sinal U, em função do sinal de erro, que aparece aqui,
vai ter uma parcela proporcional, uma parcela que é integral do sinal do erro e uma parcela que corresponde à derivada do sinal do erro no tempo. Você percebe que, quando nós dirigimos um automóvel, uma bicicleta, nós temos uma reação com essas características. Porque, veja, se você está se aproximando de um obstáculo, você reage não apenas em função da distância entre aquilo, o obstáculo e onde você está, através de uma parcela proporcional, mas você também tem uma resposta que é a função da velocidade com que o obstáculo está se aproximando de você, que é essa taxa de variação do erro em relação ao tempo. A parcela integral, você vai aprender que o resultado de uma integral, a saída de um integrador, ela só será constante se a entrada for zero. Então, quando você joga uma parcela integral no regulador, ele vai garantir que o sinal de erro, no final, quando se chega já no novo ponto de operação, terá que ser zero. Porque, caso não fosse, o integrador estaria aumentando a sua saída ou diminuindo, não teria chegado num ponto de operação estável. As coisas não são tão simples assim, porque muitas vezes a inclusão dessa parcela integral leva a uma instabilidade. A história dos reguladores é muito bonita. Inclusive, ela se reporta ao nosso querido Maxwell, das equações de Maxwell. Na época da Revolução Industrial, quando foi introduzido a melhoria dos reguladores das máquinas a vapor, o chamado regulador de Watt, isso é quase um símbolo de controle. Você percebe, essas duas esferas aqui vão rodar em função de uma velocidade de uma máquina. Se a velocidade aumenta, as esferas, por uma força centrífuga maior, vão se afastar. Se a velocidade de rotação diminui, as esferas vão se aproximar. Com esse afastamento ou essa aproximação, através de um mecanismo, você abre ou fecha uma válvula. Isso é a estrutura básica do regulador de Watt. Pois bem, sistemas construídos intuitivamente pelo regulador de Watt estavam tendo um comportamento instável. E esse problema, para ser resolvido na época, por volta de 1850, foi levado ao Maxwell, que apresentou uma solução que, na época, se valeu da solução de equações diferenciais. Hoje em dia, vocês aprenderão outras técnicas, como lugar das raízes e resposta em frequência, para sintonizar o seu regulador. O interessante disso tudo é que a intuição que nós temos, ela sempre está relacionada com o tempo. Se eu tenho um sistema que, ao excitado por uma entrada constante, se comporta dessa forma, demora um tempinho para chegar ao valor final, ainda com uma oscilação, um chamado sobrepasso, que é um valor maior do que o valor desejado. Essas são grandezas que intuitivamente a gente tem no tempo. Eu quero uma resposta cujo sobrepasso não seja muito elevado. Imagina que você está num elevador, saiu de um andar e vai para o outro andar. Quando o elevador chega no andar seguinte, você não quer que ele fique oscilando antes de parar. Você quer um ajuste que o elevador chegue e pare no outro andar. E também não quer um sistema como um elevador de hospital que demora muito para chegar no valor final. Todas essas grandezas que estão relacionadas com o tempo são intuitivas. O bonito de toda essa formulação que você vai aprender nas técnicas de controle é que a solução é feita num outro domínio, não no domínio do tempo, em grandezas mais fáceis de serem trabalhadas. Tudo se passa como se você saísse do mundo real, caísse num mundo diferente, um mundo de sonhos, imaginário, resolvesse o problema lá
e retornasse para o mundo real para implementar o seu controle. Você veja quão bela é a engenharia elétrica, que te transporta para mundos imaginários e te permite modificar a realidade, o mundo que você vive. Bem, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.